Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa jornada de expressões regulares, né? Hoje a gente vai ver dois símbolos novos, parêntese e barra vertical, né? E dando continuidade então a essa conhecimento que a gente está tendo de como lidar com mais de uma coisa ao mesmo tempo, como fazer coisas assim diferentes, né, e novas e conseguir automatizar nossas tarefas, né, que é o principal aqui. Né? Então, nesse slide 2, né, dou alguns spoilers já para resumir um pouco o que vai acontecer. Né? Parênteses colchetes ampliado. Né? Você vai ver que não tem muita novidade em relação ao parênteses ao colchete. É só você ampliar um pouco o que o colchete faz. Né? Dentro do parênteses sempre vai existir uma barra vertical. Sempre, sempre, sempre. Então eles estão juntos. Isso ajuda porque você não está aprendendo duas coisas tão diferentes assim, você está aprendendo uma coisa só, né, que é o fato do parênteses ter barra vertical. Né? E eu acho que talvez uma complicação para vocês, né, vai ser achar a barra vertical no teclado, né? Tanto no celular quanto no computador, tablet, etc. Né? Algumas pessoas acabam comentando, né, que isso, digamos, acaba atrapalhando um pouco assim porque não encontram, né, a tal da barra vertical, né? E mas caso você não encontre mesmo, você tenha dificuldade, seu teclado não tenha, você vem aqui, seleciona, copia e cola. Né? Fazer o quê? Né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. No meu teclado ele está lá embaixo. Né? Ele é uma tecla que está em cima da barra que a gente conhece, barra invertida. Né? Que não é a barra que a gente usa normalmente para sinal de divisão nem do HTTP. Né? Mas eu sei que cada teclado é um teclado. Né? Então, enfim. Né? Aqui no slide 3, né, o que eu estou fazendo é o seguinte, estou retomando o que é o colchete. Né? Colchete existe um espaço e você quer colocar mais de uma coisa naquele, você quer colocar, não mais de uma coisa, né? Mais de uma coisa naquele mesmo espaço, aquele mesmo espaço ocupado por mais de uma coisa. Né? O, A e X em aluno, fica aluno, aluna, alunex. Ok? Então você tem um espaço único. Né? O que o parênteses faz, na verdade, e se eu quiser mais de um espaço, como é que eu faço? Né? Vamos pensar, por exemplo, em capturar o verbo ater e o verbo reter. Né? O que tem em comum entre ater e reter? Né? O que tem em comum, estou indo agora para o site, né? Eu vou colocar aqui no teste string ater e reter. O que tem em comum é o ter, né? T-E-R. O que tem antes é que está diferente. Né? E aí, o que você pensaria em fazer, né, para capturar a ter e reter ao mesmo tempo? Né? Claro que está muito errado você colocar o A, o R e o E entre colchetes. Né? Porque você não vai conseguir capturar as duas palavras. Né? Você vai ver que o site capturou de alguma forma as duas palavras, mas não as duas palavras totalmente. E a gente quer capturar as duas palavras. Aqui ele conseguiu capturar a ter, mas só um pedaço de reter. Eu quero capturar as duas palavras. Me parece então que não é muito difícil de calcular que, além disso, né, como vocês podem ver, né, tá no slide 3 ainda, se eu colocar RTR, né, que eu não quero capturar, mas essa palavra não existe, mas enfim, poderia existir, né? A expressão regular também capturaria essa dos colchetes. Né? Não parece muito difícil, então, calcular que o que está em jogo aqui não é uma opção para o espaço anterior, né? Porque eu tenho o A e o RE. O RE é mais de uma opção. Quando eu tenho mais de uma opção, quando eu quero expandir o que vem antes ou o que vem depois daquilo que é comum nas palavras, né, eu vou usar o parênteses e a barra vertical. Né? A solução do parêntese, né, é justamente servir para que você possa dar conta de não apenas ter
um espaço só antes, mas mais de um espaço se você quiser. Né? Então, como está aqui no slide 4, né, a solução é você indicar dentro de um conjunto, né, você indicar o conjunto do que você quer, e essa indicação vai ser feita com colchete, com parênteses, desculpa, em vez de colchete. Então, já coloquei colchete aqui no site, né? E você pode perceber, né, caso você não esteja vendo, ou ainda que você esteja vendo, se você, eu sempre digo que você deve fazer isso, né? Porque é muito diferente de ver, fazer é diferente de ver. Você está vendo que quando eu coloco entre parênteses ARE e depois ter, não captura nenhuma palavra. Porque o que está no parênteses, para ele, é uma coisa só, é um conjunto só. Eu preciso da barra para separar os dois conjuntos. E a barra vai estar aonde? A barra vai estar no limite dos dois conjuntos, ou seja, entre o A e o E. Então vou colocar aqui a barra e pronto. Capturei o ATER, capturei o RETER e não capturei aquele RTER que eu não queria. Né? É claro que não faz sentido você usar, por exemplo, a barra dentro de colchete. Né? Assim. Embora funcione. Né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, ainda nesse vídeo, áudio. Né? Embora funcione, não faz sentido, ele não vai te barrar, colocar essa barra aqui. Se você quiser para você visualizar melhor, mas ela não faz sentido, porque ou é um ou é outro. O colchete indica, aqui eu estou alternando cada caractere que está aqui. Já o parênteses, eu vou precisar indicar para ele o que eu quero alternar. Eu posso alternar várias coisas, assim como eu faço no colchetes. Mas ele é feito para quando você tem mais de um caractere para ser alternado. Né? Então, é isso que está colocado no slide 4. O slide 5 é uma tentativa de visualizar o que está acontecendo. Né? Eu tenho uma setinha saindo do A para o ter, eu tenho uma setinha saindo do re para o ter e o ou, separando as duas possibilidades. Ok? Quando colchetes e parênteses se confundem no slide 6, sim, mas o culpado é você, claro. Né? Porque, veja bem, o que a gente acabou de ver? Né? Que quando você está alternando um caractere por vez, é colchete. Quando está alternando pelo menos mais de um caractere por vez, é parêntese. Né? Só o que acontece? Eu posso, o exemplo que está no slide 6, que eu estou indo aqui para o site, né, é do amoral e imoral. Então eu vou colocar amoral e imoral. Né? E vou fazer a expressão regular dele com parênteses, que é a barra vertical e, fecha parênteses, moral. Capturou? Capturou. Mas para que isso? Se o colchete foi criado para isso. Né? Eu não sei se o site deveria dar isso como errado ou deveria explicar para você que você poderia ter usado um colchete. Né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que pensar bem. Né? Eu não vou trabalhar tanto isso com vocês, né? Mas é só para começar a mostrar para vocês, né, uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco, né, a respeito da correção da expressão regular. Né? O que é uma expressão regular correta. Né? Essa expressão aqui, parênteses A, barra vertical I, barra, parênteses moral, para mim está correta. Infelizmente ela está correta. Né? É uma questão de etiqueta, uma questão de não conhecer as regras. Né? Porque ela foi feita para ser feita com colchete. Né? Colchete, A, I, colchete, moral. Ok? Então aqui no slide 7, né, eu dou alguns usos, né, dos parênteses, alguns exemplos como a gente pode usar. Né? Então, por exemplo, a gente pode pegar vários verbos com prefixo, reler, desler. Né? Eu coloco re ou des. Né? Barra vertical é ou. Re ou des e ler. Reler, desler. Né? Capitalismo, capitalista, a mesma coisa. Capitalista barra
mo. Né? No capitalista, né? No exemplo do capitalismo, eu vou para o site, né? Vou sair um pouco do slide 7, mas eu vou falar o que o slide 7 está dizendo. Né? Que é capitalismo capitalista. Né? Qual é a expressão regular que eu coloquei primeiro no slide 7? Né? Foi capitalis, parênteses, tá ou mo. Né? Claro que capturou tudo. Né? Só que o que acontece? Né? Seria possível, né, alguém fazer a seguinte expressão regular: capital, né? E abre parênteses ista, barra vertical, ismo. Capturou do mesmo modo. O que acontece é que essa expressão regular é redundante, porque o que devia estar, o que é comum deve estar fora do parêntese, deve estar fora do colchete. Então, se aquilo ali é comum ao que está dentro do parêntese, se o que está dentro do parêntese, nos dois lados do parêntese, ou três, né, existe algo comum com o que vem antes, esse algo comum devia estar fora. E aí a expressão devia ser capitalis, abre parênteses, tá ou mo. Só que o que acontece? Para a gente que é de letras ainda mais, né, que a gente vai trabalhar sempre com palavras nesse curso, né, capital, abre parênteses, ista ou ismo, isso faz bem aos nossos olhos. Porque você vê o radical da palavra capital, você vê o sufixo ista e você vê o sufixo ismo. E isso é bonito para a gente. É feio para a expressão regular. Então, só que feio e bonito, né? No slide 8 eu começo a fazer uma discussão sobre isso. Feio e bonito são, nossa, né? É a coisa mais subjetiva que existe. Essa roupa é feia, essa pessoa é bonita, é feio fazer isso, é bonito fazer aquilo, né? É muito complicado isso no mundo das expressões regulares. Né? Outro exemplo que eu trouxe é capturar as terminações do verbo poder, né? No poderia, poderá e poderão. Né? O primeiro exemplo que eu dei, que é no slide 8, pode, abre parênteses, ria ou lá ou rão. Estão percebendo que esse R está repetido aqui. Ele podia estar fora. Como está fora na linha seguinte. Poder, abre parênteses, ia ou a ou ão. É mais econômico, mas é mais bonito. Porque no de cima, você vê as desinências, né, que estão ali, ia, a ou ão. Você pode colocar do lado de fora, porque vai ser o radical, e fica ia, a, ão, pode. Né? Mas só não é econômico você repetir o R. Mas eu não vou julgar ninguém nesse curso. Né? Não é feito para isso, vocês não estão nesse ponto. Ninguém vai ser especialista em expressão regular. Nesse curso não vamos corrigir situações que entram em conflito com beleza e economia, slide 9. Afinal, não existe expressão regular feia. Existe expressão regular que funciona e que não funciona. Né? Os exercícios que estão vindo na próximo slide, slide 10, último slide, desculpa, eles não são baseados em feiura, economia, beleza. São baseados em correção. São apresentadas 4 opções, somente uma está correta, as outras estão incorretas. Não tem pegadinha, não tem como fazer um exercício desse poderia, poderão, poderia, poderá, poderão, do capital, capitalismo, capitalista, amor. Não é objetivo, sabe? Eu não vou controlar quando vocês começarem a fazer expressões regulares, por exemplo, dos momentos síncronos, tirando dúvida, na segunda parte do curso, né? Ou querendo fazer sua própria expressão regular, eu não vou estar na casa de ninguém para dizer assim, não está econômico, não está seguindo a regra da expressão regular. Está funcionando sua expressão regular? Você achou que ela atendeu às suas necessidades? Né? Você escolheu de propósito, no caso do capitalismo, por exemplo, separar radical de sufixos para você ver com clareza o que está acontecendo? Ótimo.
né? Então, os exercícios vão ser baseados somente no critério da correção, né? Que é o parênteses está servindo para ter uma barra vertical dentro, para estar alternando possibilidades de mais de um caractere para aquilo que vem antes ou que vem depois do que é comum nas palavras que eu quero buscar. Voltei para o slide 5. A ter, reter. Esse é meu alvo. Então eu vou colocar a ter, reter. Né? Vou colocar dentro do parênteses o que eu quero e vou separar por barra vertical. Tá? Só uma última palavra que eu esqueci de colocar no slide que eu estou vendo agora. Assim como o colchete, barra vertical permite mais de uma alternância. Né? Então, por exemplo, se tivesse, por exemplo, capitalista, capitalismo, aí eu não. Deixa eu ver, peraí, capitalista. Não, mas por exemplo, se eu quisesse colocar obter, por exemplo, né? A ter, reter e obter. Como seria isso? Voltei para o site. Né? Eu quero capturar a ter, reter, obter, manter. Né? Até coloquei mais um aqui da minha cabeça. O que é igual a todos eles? Ter. O que vem antes? O que eu preciso capturar na expressão regular. Tem mais de um caractere antes possível? Tem. É colchete? Não, é parênteses. Vou começar pela ordem. A, ou, re, ou, ob, ou, man. Acabou o que é igual? Acabou minha lista? O que agora é o T? Fecho parênteses. TR. Capturei todos os que eu queria. Né? Então, se eu, agora, olha que interessante, né? Óbvio, né? Opa, peraí. Aqui, se eu colocar conter, não vai capturar, porque não está na lista lá em cima. E ficou bonitinho essa expressão regular, porque ela está mostrando os prefixos do verbo, os prefixos entre aspas, né? Porque a gramática normativa é prefixo, para a linguística não é prefixo, né? O que vem antes do verbo ter, mas funciona para a gente, né? Então é assim, né? Você vai olhar para aquilo que é comum, vai olhar para aquilo que vem antes. É uma única opção, colchete, né? Se tivesse a ter e éter, por exemplo, né? A ter e éter, né? Vou apagar tudo aqui. A ter, éter, né? O que é comum? Ter. O que é que está vindo diferente? A e é. A ou é A ou é E. Então eu posso fazer isso usando o colchete. A, ter e éter. Pronto. Né? Se enrolou, achou que na sua casa, achou que no exercício mais tarde, na segunda parte, você vai colocar isso como parênteses e botar barra vertical, lamento, não foi essa a ideia, né? Mas você não vai ver exercícios cobrando essa diferenciação, tá bom? Então então é isso, né? Vou ficando por aqui, né? Espero que essa aula, essa explicação tenha ficado clara para vocês. Qualquer dúvida, o Momento 5 não está aí para isso mesmo. Abraço a todos.